Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje falaremos sobre o processo de formação de palavras, tá? Dando continuidade, então, ao conteúdo da aula anterior, onde vimos sobre a estrutura das palavras, tá ok? Esse é o conteúdo da OE de Língua Portuguesa do terceiro bimestre. Sou a professora Cacau, do CIEP 322 de Bom Jardim. Então, a aula 2 da apostila trata sobre os processos de formação de palavras, tá? A partir da página 10. Nessa apostila, tá? Nesse processo, a gente tem composição por justaposição, onde não há perda de nenhuma letra, tá? O primeiro processo que veremos é a composição. A gente tem dois tipos de formação, né? Por composição por justaposição, onde não há perda de nenhuma letra, como, por exemplo, passa-tempo, tá? Passa mais tempo, a gente juntando, né? Compondo por justaposição, ou seja, juntando, somando essas duas palavras, a gente tem passa-tempo, tá? Gira-sol, gira mais sol, não há perda. Há simplesmente aqui, ó, o acréscimo, tá? O acréscimo desse S aqui, porque na língua portuguesa, né, o S entre vogais tem o som de Z. Então, se não duplicarmos aqui, essa letra S aqui, ficaria girasol, né? Então, para que a gente possa ter a composição correta, né, nós uniremos as duas palavras, né, o gira mais o sol, para compor a palavra girassol. Lembrando que na aula anterior, nós vimos a estrutura das palavras, os afixos, né, prefixos e sufixos. Aqui, nesse caso, a gente tem duas palavras, tá? Dois radicais. E juntando esses radicais, por isso aí, ó, composição por justaposição, a gente forma uma outra palavra, tá? Girassol. Composição por aglutinação. Neste caso, a perda, ó, observe aqui, ó, a perda, tá, de uma letra, tá ok? Vamos ver os exemplos. Planalto, plano mais alto. A gente, juntando essas duas palavras, a gente compõe, por aglutinação, a palavra planalto. Aglutinação por quê? Porque há a perda, ó, dessa vogal temática, tá? Então, na composição da palavra planalto, nós utilizamos o tema plano mais alto, tá? E na composição da palavra planalto, que é um plano alto, né? A gente tem a perda aqui da vogal temática. Bom, vamos para um outro processo que é a derivação prefixal. Então, a derivação prefixal é quando a gente tem palavras, tá? Tem a palavra primitiva e a partir dessa palavra primitiva nós acrescentaremos prefixos e o acréscimo desse prefixo dará origem a uma nova palavra com outro sentido. Então, por exemplo, leitura, tá? A gente colocando o prefixo na frente, releitura, a gente tem uma formação de uma outra palavra, a partir do acréscimo desse prefixo. Então, a gente tem ler novamente, né? Releitura. Semi-novo. Então, a gente tem o prefixo semi mais a palavra novo, formando algo, uma palavra nova, né? Semi-novo, que não é novo, né? Já foi usado. Derivação sufixal é quando a gente forma uma palavra nova a partir do acréscimo de um sufixo. Então, tem esqueci mais o sufixo mento, esquecimento, tá? Aprendiz mais o sufixo agem, aprendizagem, tá? E a derivação prefixal e sufixal é quando há a formação de uma palavra através do acréscimo de prefixo e sufixo simultaneamente, tá? Então, a gente tem, ó, infelicidade. A gente tem o acréscimo do in
e do prefixo in e do sufixo dade para formar a palavra infelicidade, tá? Aqui a derivação é prefixal e sufixal. É importante dizer que, neste caso, se tirarmos qualquer um dos morfemas aí, dos afixos, nós teremos a existência da palavra, tá? Então, a infeliz, por exemplo, tá? E a felicidade. As duas palavras existem na nossa língua, tá bom? Aí, deslealdade. Então, a gente tem des, prefixo, e dade, sufixo. Juntando os afixos aí ao radical leal, a gente tem deslealdade. Nesse caso também, a gente tem desleal e também tem a palavra lealdade, tá bom? E a derivação parasintética. Nesse caso aqui, a gente tem a formação de uma palavra através do acréscimo de afixos também. Mas a diferença é, observe, ensolarado. A gente tem lá, ó, eu não botei em negrito, a gente tem o prefixo em e o sufixo arado aqui. Observem que aqui, essa palavra só existe quando a gente acrescenta ambos os afixos ao radical sol, tá? Então, a gente precisa do prefixo e do sufixo para formar a palavra ensolarado a partir do sol, né? Da palavra sol. E é importante dizer que, neste caso, a palavra não existirá se tirarmos qualquer um dos afixos, tá? Não existe em sol, como não existe solarado. Assim como entardecer, tá? Não existe em tarde, como também não existe tardecer. Então, a gente precisa tanto do prefixo quanto do sufixo para formar a palavra entardecer a partir do radical tarde, tá bom? Então, eu coloquei a observação, neste caso, se retirarmos o prefixo ou o sufixo, a palavra deixa de existir. Derivação regressiva. Na derivação regressiva, há uma mudança da classe gramatical daquela palavra a partir da perda de uma letra, tá? Então, por exemplo, pulo vem do verbo pular, tá? Eu pulo. Assim como combate vem do verbo combater. Então, aqui, ó, houve a perda do R aqui, ó, da desinência aqui, né, verbal. Então, com a perda dessa desinência, a gente também mudou a classe gramatical. Então, do verbo combater, a gente, ao tirar a desinência aqui, que indica o infinitivo desse verbo, né, pertencente à segunda conjugação, a gente tem combate, que é um substantivo, tá? Assim como a palavra pular, né, que aqui a gente tem um verbo, então, com a retirada da vogal temática e da desinência aqui verbal, a gente tem o substantivo pulo, tá ok? Derivação imprópria. Acontece quando uma palavra é empregada em um contexto em que sofre mudança quanto à classe gramatical ou seu sentido habitual. Exemplo. O simples sair de casa tornou-se perigoso. Hoje em dia, né, gente? A gente tem aí o coronavírus, então o simples sair de casa já nos coloca em perigo, né? Quando, se pudermos nos manter em casa, é mais seguro para todos nós. Então, sair aqui, né? Houve uma mudança aí na classe gramatical. Sair é um verbo, mas nesse contexto ele se transformou em um substantivo, né? O simples sair aí, ele está sendo usado como substantivo. O imprescindível já está na mala. Então, ó, imprescindível, que originalmente um adjetivo, aqui foi empregado como um substantivo. Observem que o artigo aqui, né? Ele provocou a mudança essa substantivação aí das palavras, né? No caso, verbo e adjetivo, respectivamente. Então, o uso do determinante aqui, né? Fez com que substantivássemos essas duas palavras aí, tá ok? Revisando, então. Na derivação imprópria, há uma mudança na classe gramatical sem perda de letras, tá ok? Por exemplo, estudo dignifica o homem. Eu estudo todos os dias, tá? Então, ó, aqui eu tenho estudo e estudo. Observem que a palavra ficou igualzinha, sendo que aqui é uma derivação imprópria, né? Porque aqui eu tenho substantivo e aqui eu tenho verbo, tá ok? Outros processos de formação.
redução ou abreviação. Nesse caso, a gente tem aí, ó, a redução, tá, de uma palavra, ou abreviação dessa palavra. Então, motocicleta, a gente tem aí, ó, moto, né? A motocicleta, a moto, tá ok? Cine para cinema. RG para registro geral, tá? Onomatopeia ou reduplicação. Consiste na redução aproximada de sons associados a determinados seres ou ações. Animais, motores, assovios, batidas, movimentos, etc. Então, tic-tac, ping-pong, from, fio-fio, tá? É a tentativa da reprodução escrita dos sons, tá ok? Empréstimo ou estrangeirismo. Bom, nesse caso, a formação da palavra se dá através do acréscimo, né? do uso de palavras estrangeiras no nosso vocabulário, no nosso dia a dia. São palavras ou expressões de estrangeiros que passam a fazer parte da nossa língua em decorrência do contato comercial, cultural ou tecnológico com outros povos. Então, abajur, por exemplo, vem do francês, né? Iogurte, do turco, show, do inglês. A gente tem também algumas palavras, né, que foram aportuguesadas a partir de palavras estrangeiras, como o verbo deletar, por exemplo, né, que vem do delete em inglês, que a gente usa aí na informática, certo? Outro processo de formação são as gírias. Essa aqui não está na apostila de vocês, não, tá? Eu trouxe só para enriquecer aí. Mana, mano, tá? Também é um processo aí de formação de palavras. Cruzamento de palavras também não está na apostila de vocês. Consiste na junção de partes de uma palavra com outra, como em portunhol, por exemplo, português mais espanhol, namorado mais marido, tá? Formação analógica também não está na apostila de vocês, mas eu trouxe para enriquecer o conhecimento aí. Consiste na construção de palavras por analogia com outras. Então, metroviário por analogia ferroviário, tá? Neologismo. Essa aí está na apostila de vocês. São novas unidades lexicais criados por meio de processos de formação de palavras, tais como justaposição, aglutinação, prefixação, sufixação, dentre outros. Então, exemplo, a criação de palavras novas, tá? Como eu disse para vocês lá, deletar, né? Que veio foi uma palavra aportuguesada a partir do delete em inglês, tá? Escanear, scanner, né? Linkar, link, né? Então, são neologismos, palavras novas criadas a partir da prefixação ou do estrangeirismo, enfim. Hibridismo também está na apostila de vocês. São palavras que existem no nosso vocabulário, que foram formadas através da junção de radicais pertencentes a línguas diferentes, tá? Então, a gente tem, ó, autoclave, onde aquela maquininha, né, que faz esterilização, que a gente encontra nas manicures, em hospitais, enfim. Auto vem do grego e clave vem do latim. Então, aí a gente tem a junção de dois prefixos, tá? Um grego e outro latino, que formam a palavra autoclave, tá? Assim como burocracia, a gente tem buro do francês e cracia do grego. Juntando as duas, a gente tem a formação da palavra burocracia. Então, essas palavras foram formadas através do hibridismo, que nada mais é do que a junção de dois prefixos estrangeiros, tá? Bom, exercícios. O que eu quero que vocês façam hoje? Façam os exercícios da apostila de vocês, tá bom? Proposto nas apostilas e estou à disposição para sanar qualquer dúvida que vocês possam ter, tá? Me procurem aí. Um abraço e até a próxima.